Para mim, o super-herói é uma fantasia de poder. Para mim, o poder é ter o poder para poder fazer. Puta que pariu, deu pra entender? Sendo então a arte uma mimese da vida, qual seria a origem dessa fantasia de poder dos heróis? O que na nossa vida está sendo representado através dessa fantasia de poder? Depende do super-herói, claro. O tal do super-homem, na sua origem, representava um homem bom qualquer, ainda que modelo de homem, mas ele tinha o poder de ir contra os chefes que oprimem o proletariado. Daí vem imagens como Superman conseguindo, através da sua força ideal, sobrepujar ditadores e corruptos. Mas no caso da série Invencível, o poder é um privilégio de escolha, ainda que preso a um sistema maior do que o próprio poder pode fazer. Mas, antes de qualquer coisa, acho legal deixar claro que, mesmo começando de forma pretensiosa, o desenho em si não tem a mesma pretensão de ir além do seu subgênero de super-herói, ou até mesmo de criticá-lo. Invencível não é o Watchmen, caralho. Na verdade, o desenho sabe ser uma boa obra de heróis em essência, justamente por saber a graça que o gênero tem, o apelo de herói e vilão indo de encontro ao outro, num embate físico e de ideias, seja essas ideias idiotas ou não. Mas a obra não esquece de trazer uma essência própria, aquilo que toda boa obra de herói moderna tem para se diferenciar e trazer algum tom de cinza num subgênero tão desgastado. Nesse caso, colocando a dinâmica pai e filho na dinâmica de herói e vilão, resultando numa narrativa de amadurecimento do protagonista, por ter que se separar da sua figura paterna, por ter que entender o que é seu privilégio, no caso, poderes. Então, Invencível, reimaginando o super-herói nesse contexto mais amargo e cínico, de relações familiares conturbadas para muito além de um quarteto fantástico, acaba significando o super-herói na sua própria vertente, já muito empolgado em ser simplesmente super-herói, demonstrando não querer, assim como os próprios personagens, que essa realidade falsa da família perfeita e de vida heróica perfeita seja falsa, dado o quanto relações importantes circundam esses signos idílicos. Portanto, Invencível acaba tratando da importância dos laços desses seres superpoderosos, importância também no assunto o que fazer com esses poderes, tendo o poder do laço numa relação o potencial de ser opostos como herói e vilão, mas se amam por ser família. O conflito mor de Invencível é bem legal, e para justificar o conflito, a série Invencível faz o trabalho de caracterizar o Mark como alguém sem noção do quão difícil pode ser a vida. Tudo para ele bater de cara na realidade o tempo todo, ou no caso, nos braços sarados do seu pai ditador. Enfim, o Mark é assim pelo fato de ser um filho de uma família perfeita. Essa perfeição vem do privilégio da sua raça, sua vida é mais fácil por ser um Viltrumita. Ele nasceu podendo ser o herói mais forte do mundo, na verdade, em menos de um ano ele estava no nível até superior ao Imortal, segundo herói mais forte da Terra até agora. Mas esse privilégio tem um legado, mais especificamente um legado de sangue que traz ao personagem não uma responsabilidade, mas sim uma obrigação para manter esse privilégio, pois no final do dia ele é mais um de sua raça. Negar sua obrigação significa ir contra todos aqueles com o mesmo privilégio, o deixando assim finalmente desprivilegiado. E quem é o personagem sem ele? Bom, antes do choque de saber a origem terrível de seus poderes, a série trabalha essa questão. Ao mesmo tempo desenvolvendo de maneira mais cínica a fantasia de herói, fazendo essa idealização longíssima da prática super-heróica, digamos assim, pois em Invencível os heróis não são inerentemente um símbolo de esperança, suas personalidades não são ideais, os personagens precisam exercer esse signo conscientemente, e fazendo o world building dessa forma, a série Invencível aproveita a oportunidade, questionando o exercício de ser o herói. Uma amostra interessante do que digo é a Eve Atômica, uma personagem que contrasta com o personagem do Mark, sendo filha de uma família imperfeita e sendo desde cedinho uma super-heroína. Então sua personalidade é mais forte, sua mente é blindada para as merdas da profissão, então suas reclamações são mais pessoais e menos Mark. Com isso eu quero dizer menos, oh meu Deus, eu só me ferro, alguém me ajuda. Isso se dá pela personagem entender da necessidade daqueles sem a vida perfeita, necessidade desconhecida por Mark Grayson. Por isso a personagem da Eve resolve ajudar os necessitados e não focar em bater nos bandidos malvados. Através dessa personagem, de forma bem sutil, a série Invencível mostra que se colocar acima da vida do outro e achar que pode ir além das regras não é a melhor escolha, pois vivemos uma sociedade majoritariamente humana, onde ninguém é... Eu chego a achar
Essa frase foi estranha, bruh. Intrigante a série trabalhar esse outro lado da fantasia de herói, o de poder estar acima da regra. Sabe do que eu tô falando? O Batman é um vigilante porque a lei impede a justiça de ser feita, blá blá blá. Quando a lei não pode fazer nada, o Batman aparece. Tal linha de raciocínio tem a capacidade, à mercê de um bom roteirista, de dar bons frutos. Agora, quando falamos de Invencível, a escolha foi de mostrar que essa vontade é ruim, porque vivemos numa sociedade frágil, então seres poderosos como a Ivy Atômica decidindo fazer o que quiser é um perigo, porque tudo bem ela não se importar tão poderosa como é com as consequências de ir contra as regras ou leis. Afinal de contas, nada disso a afetará, tendo em vista seus poderes. Todavia, as regras existem por um motivo, dar estabilidade e não nos deixar escravos de ninguém. Não é o que acontece de verdade, mas não tô a fim de mandar nenhuma red pill, e o próprio desenho deixa claro que até os privilégios são reféns de um sistema maior que tem como único objetivo controlar a própria imagem. A questão é a distância que essa fantasia de estar acima da lei cria da realidade, como na cena onde a Ivy decide criar um parquinho com seus poderes, pois ela pode, mas por infelicidade do destino, a dita moça acaba fazendo num terreno não propício e o parquinho vai abaixo. Por sorte, só algumas pessoas se feriram, mas isso não tira a culpa dela. Os operários tentaram avisar que tinha um motivo para estarem demorando na reconstrução do prédio, eles não estavam de preguiça, o terreno não era confiável, por isso. Mas ela não quis saber, criou um prédio, um parquinho do lado, sem se preocupar-se de perguntar aos outros qualquer coisa. Ela insistiu em fazer pelo povo e no final só mostrou do que se trata um herói no âmago de sua essência, quando mesmo se coloca acima das regras ou das leis. Ego. Ego de achar saber o que é melhor pro mundo, ego de querer ser reconhecido por ajudar. A Ivy é intimidada pelos operários quando começa a se intrometer. Entretanto, quando o povo, num ato de ignorância, a apoia, acaba por incentivá-la demais e ela se empolga, fazendo assim muita merda. Então, no final da tarde, seu pai babaca estava certíssimo. A Ivy estava se colocando acima das pessoas por causa de seus poderes. Foi um choque a personagem perceber tal fator. Afinal de contas, como um cara tão babaca e ignorante emocionalmente pode estar certo? Bom, a vida não é feita do que você acha melhor ou pior, você entende algo como ruim, logo aquilo é ruim. Não é assim que funciona, e mesmo aquilo de fato podendo ser ruim, nunca será totalmente, e para ir além de idealizações que atrapalham nossa noção, é preciso aceitar esse fato, seguir em frente. Por isso é tão importante o Mark não ser... A piada vai enjoar até o fim do vídeo, né? Bom, tenho noção disso e... é vida, sabe? É importante o Invencível sempre apanhar em suas lutas, mesmo ganhando no final. Pelo menos na primeira temporada, assim. Pois isso vai contra o ego antes mencionado. Além disso, esse fator aproxima o Mark do que deveria ser sua prioridade. Inclusive, o episódio 5 é um exemplo bem interessante das minhas palavras. Primeiro gostaria de falar do começo do episódio, que fica intercalando a vida do Titã e do Invencível, na intenção de mostrar um ponto contrastante na vida dos dois. O Titã não tem escolha, mas o Invencível tem, e ele não faz nada com ela. Por isso é tão importante para o Invencível as palavras do Titã quando o mesmo pede ajuda, de que ele pode continuar brincando ou realmente fazer a diferença. A conversa na mesa do Mark, que se sucede pela dúvida do personagem nesta questão de ajudar ou não, é bem interessante. A Abby, que é sua mãe, comenta: sempre é bom ajudar, mas você pode não conhecer as pessoas como você acha que conhece. Além dela tá falando do pai do Mark, eu gosto da outro lado que essa frase implica, que é sempre bom ajudar, entretanto os resultados, as consequências podem ser negativas ou podem não ser convenientes à pessoa que faz a caridade. Esse é o caso do Invencível. O Titã o deixou para morrer num ato de traição, e após os acontecimentos do episódio ficou no controle da cidade. Eu tenho certeza que o Titã será um melhor líder porque o personagem mostrou se importar com a comunidade. Porém isso não muda o fato dele continuar bandido, e eu gosto desse conflito. O Mark poderia continuar na luta conveniente ao seu ego, lutando com vilões das semanas como o Homem-Elefante, onde sinceramente parece que o Mark mais faz destruição do que qualquer outra coisa, parecendo menos alguém salvando o dia e mais alguém fazendo o show, se divertindo. Entretanto, ao invés de ficar nessa, ele decide ajudar um cara, não sabendo os resultados por puro altruísmo. E no final, o resultado não é simples de definir, sendo bom ou ruim, tá ligado? Mark foi traído e deixado para morrer, então não foi bom pra ele especificamente, e essas vitórias não convenientes continuam acontecendo.
acontecendo, amargurando cada vez mais o personagem. Ele salva a universidade do aluno maluco, mas ninguém sai muito feliz. Seu melhor amigo perdeu o amor da sua vida e o Mark levou um fora de sua namorada. Pra piorar, o aluno psicopata basicamente conseguiu o emprego perfeito. Ele leva um monte de astronautas em Marte numa missão sem sentido, pois era uma desculpa feita por Cecil na intenção de investigar o Omni-Man, o tirando da Terra. Ainda assim, o Mark conseguiu não ir muito bem. Ele perdeu um dos astronautas sem perceber, ainda que tenha salvado a maioria. Depois vem o Titã e o resultado, boa parte foi dito por mim, mas eu não queria perder a chance de falar que seu estômago foi aberto no meio. Nada disso ajuda muito sua moral. E digo mais, esse tipo de inconveniência do super-herói é muito interessante, porque é menos Minha Vida é uma Merda do Homem-Aranha, onde o super-herói é algo à parte da vida dele, que só atrapalha o outro lado, e é mais ser herói é difícil, cansativo e inconveniente como trabalho. Uma dura realidade que bate na cara do Mark e ele sai choramingando no colo da Eve, porque a vida não é fácil, ou tão legal, ou tão maneira quanto o esperado. Eu entendo. Parece doer bastante ter o estômago aberto daquela maneira, mas sempre pode doer mais, pois vem logo em seguida a verdade sobre o Omni-Man e mais uma vez o Mark mostra não ser tão... Omni-Man é um caso interessante, porque reassistir a segunda temporada me fez aproveitar muito mais como o contexto do personagem vai sendo construído de episódio em episódio. Um dos meus exemplos favoritos é depois da janta no episódio 5, depois da conversa da mesa, lembra? Então, a Abby fala seus motivos para o marido insatisfeito de ter incentivado Mark a ajudar o Titã. Omni-Man retruca com a observação de que ela nada sabe sobre a prioridade dos super-heróis. Uma frase curiosa se pararmos para pensar, pois se a prioridade do super-herói é o civil, ela sabe exatamente do que está falando, pois como um civil, suas vontades deveriam ser a prioridade do super-herói, de preservar esse ato de caridade divina, ou sei lá, de preservar a vida do civil. Mas é fácil saber o porquê o Omni-Man faz a constatação. Ele não é um super-herói de verdade, sua prioridade é o propósito maior. Falando disso, tem esse episódio onde ele conversa sobre seus pais com Mark no Monte Everest, revelando sua falta de propósito ou rumo após a morte dos pais. Até Viltron dar esse propósito grandioso a ele. Todo seu modo de agir diz sobre esse senso de propósito maior, a arrogância e o desequilíbrio com as sutilezas da vida. Porque, como o flashback do Omni-Man na infância do Mark demonstra, ele não sabia nada sobre a vida. A Abby fala que os filhos nos lembram aquilo de bom na vida, que esquecemos quando adultos, devido ao peso do mundo que parece vir com tudo nas nossas costas. Dito isso, quando o Omni-Man sorri nesta cena, após deixar-se sentir, acredito que seja ele não relembrando, mas sim aprendendo este propósito advindo do amor. Tipo assim, ele realmente aprendeu neste momento, ele nunca descobriu ou aprendeu antes. Só agora velho, depois de ter um filho, ele descobre o amor, ou se conecta totalmente com esse amor, porque... querendo ou não, ele descobriu boa parte com a Abby, né? Mas a questão é... Isso me faz refletir sobre esse conflito do Mark e do Nolan, como um conflito de gerações, de um homem criado no patriarcado e seu filho, criado num mundo mais liberal em ideologias, mais frágil, porém com mais coração, sendo o único jeito de mudar uma visão antiga de como a vida deve funcionar. Claro que o Mark não cresceu como personagem bastante para dar uma resposta sólida à visão de guerra e dominação viltrumita. O fator matar ou não matar será de grande importância num futuro não próximo, então não posso meter uma conclusão agora. Então volto um pouco na conversa querendo dizer que o amor aprendido por Nolan é mais especificamente o amor pela família, tão grande que traz a famosa cena "You dead, I should have you". Essa cena do Invencível pra mim é icônica, uma das maiores das obras de super-herói, não por ela ser poética, e sim pela verdade transpassada por ela. Me faz até lembrar do pequeno Christian assistindo pela primeira vez a cena da Bellumere se sacrificando pela Nami em One Piece. Eu chorei porque foi a primeira vez que eu aprendi o amor de mãe, digamos assim, que eu tive real noção desse sentimento. E não é como se minha mãe não falasse o quanto me amava, ela deixava claro estar disposto a tudo por mim. Entretanto, a narrativa tem o poder de criar o sentimento e de te transportar a ele muito além das palavras por construir um contexto. Eu também já assisti outro filme que me fez sentir o amor de mãe ultrapassando a tela, também filmes sobre o amor do pai, entretanto o amor de filho eu só vi nessa série, nesse episódio. E cito a cena da Bellumere, cito outras e digo o poder delas, porque me passa a sensação que só alguém que sentiu ou
passou por uma situação onde esse sentimento transbordou para ser capaz de fazer uma cena dessa. Eu não consigo ver alguém, além de uma pessoa que ama muito seu pai, conseguindo escrever esse diálogo. Eu fiquei arrepiado, né, nele, porque eu sentiria o mesmo que o Mark nessa situação. Eu amo muito meu pai incondicionalmente, e eu me senti como o Mark nesse episódio, simplesmente por causa dessa frase. Afinal, como eu disse, a narrativa tem o poder de trazer o sentimento pelo contexto, e o episódio todo foi uma preparação para essa frase. Contudo, chego à conclusão que Invencível é uma narrativa de amadurecimento. Porque como eu tenho construído, os privilégios de Mark Grayson ser tão forte viram uma obrigação para o Mark ter uma vida difícil, caso queira fazer a diferença mediante de seu poder, porque ele só tem esses privilégios do poder por conta de uma história muito maior e muito mais antiga do que suas vontades. Então, para fazer diferença, ele vai ter que apanhar como qualquer um, pois esse privilégio só vem caso ele continue essa história. Então ele vai precisar amadurecer, pois caso caia indo contra essa história, não vai ter ninguém para levantá-lo.